Uma informação de hoje da Agência Internacional de Energia Atômica: ataques no Irã danificaram prédios de entrada da usina nuclear de Natanz. A usina de Natanz é onde o Irã produz a grande maioria do seu combustível nuclear. Já havia sido danificada durante a Guerra dos 12 Dias, em junho. Não se esperam consequências radiológicas e nenhum impacto adicional foi detectado, é a afirmação da agência nas redes sociais. Por outro lado, ontem ainda o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que aumentará o número das ogivas nucleares do país e vai cooperar com 8 nações da Europa para ajudar a proteger o continente. A fala de Macron veio no momento em que os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã ameaçam lançar o Oriente Médio nesse novo conflito, desestabilizando toda a região, um conflito que vem se expandindo nestas últimas horas. Além disso, o especialista já avalia os riscos de uma escalada nuclear global. Para compreender esse cenário que nós estamos vivenciando agora, nós contamos com a colaboração do Marco Marzo, que é físico, PhD em Engenharia Nuclear, professor da Escola Politécnica da USP, secretário da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares e está, nesse momento, em Viena, na Áustria, como observador do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica. Marco Marzo, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia. Marco Marzo, nesse momento, qual é o nível de preocupação que se tem em relação a esta, que eu acabei de falar aqui, escalada nuclear global? Bem, a situação é muito difícil. Com relação aqui ao Conselho da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um fórum de diplomatas, infelizmente a situação saiu da diplomacia e foi para a área militar. Então aqui há muitos vamos dizer, discursos a favor e contra, né? Os países que apoiam o Irã, como a Rússia e a China, acusando os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos acusando o Irã. Então, o resultado não é muito palpável, né? Agora, a situação nuclear é muito preocupante, porque essas guerras, elas começam, mas a gente nunca sabe como vai terminar. E a situação hoje, com relação aos países que detêm armas nucleares, ou seja, os 5 países considerados nucleares, né, Estados Unidos, Rússia, França, Grã-Bretanha e China, e além deles os outros 4, Israel, Coreia do Norte, Paquistão e Índia, eles não têm nenhum vínculo mais com nenhuma negociação de desarmamento. E todos esses países estão modernizando intensamente o seu arsenal. Ontem, por exemplo, o presidente da França, né, como você acabou de dizer, anunciou que vai ampliar o arsenal, mas todos os países estão ampliando o arsenal e modernizando. A China é o país que mais tem aumentado, né, o número de ogivas nucleares. Então é uma situação muito preocupante, porque além da questão, essa guerra que não é nuclear, é uma guerra convencional, mas é uma guerra que vai diminuindo, vai perdendo a confiança entre os governos, entre as nações. E isso é um estopim para uma possível guerra nuclear. Pode, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, a Rússia. A Rússia é um país nuclear, invadiu a Ucrânia, que é um país não nuclear. Se a Rússia estivesse perdendo a guerra, ou se ela está na iminência de ter um problema de segurança, ela pode detonar uma bomba nuclear para acabar com a guerra. Então, uma guerra convencional pode vir a provocar uma guerra nuclear. Professor, nós não temos, pelo menos no curto e no médio prazo, nenhuma perspectiva de haver qualquer espécie de controle em relação ao desenvolvimento desse tipo de armamento pelos diferentes países que o senhor citou aqui para a gente agora? Por incrível que pareça, mesmo na época da Guerra Fria, até 1990, a dissolução da União Soviética, havia vários
tratados internacionais de redução de armas nucleares, especialmente armas estratégicas. Mas, por incrível que pareça, hoje não há nenhum tratado internacional de desarmamento. O último tratado que existia, que é o chamado New START, terminou na primeira semana de fevereiro deste ano. E não houve nenhuma iniciativa, nem dos Estados Unidos, nem da Rússia, para que esse tratado fosse estendido. Eu digo Rússia e Estados Unidos porque esses dois países detêm 90% das armas nucleares no mundo. Então, se esses dois países não tiverem iniciativa de negociar desarmamento, redução das armas, os outros países também não vão ter, os outros países nucleares. Essa que é a situação. Nenhum tratado. Eles estão livres para modernizar e ampliar os seus arsenais. É uma coisa inacreditável. Veja, entre 2015 e 2024, os Estados Unidos gastaram $1 trilhão modernizando e ampliando os seus arsenais. Uma média de $100 bilhões por ano. Agora, em 2025, até 2034, esse plano foi renovado e vão gastar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Ou seja, 130 bilhões de dólares por ano. Isso é só um país, os Estados Unidos. A China, a Rússia, é incrível, né? É muito dinheiro. E qual é a capacidade, ou qual seria a capacidade do Irã de desenvolver suas armas nucleares, considerando as pesquisas que tem? Olha, a questão do Irã é muito complexa e também há muitas informações desencontradas. Veja, o Irã, ele tinha um programa militar para fazer armas nucleares até 2003, porque ele estava envolvido na guerra com o Iraque. Então, eles pensaram em desenvolver armas nucleares. Mas, em 2003, eles paralisaram esse programa, eles descontinuaram o programa militar, porque houve a invasão dos Estados Unidos e seus aliados ao Iraque, depuseram o Saddam Hussein, a Líbia renunciou a seu programa nuclear. Então, o Irã se sentiu mais à vontade para descontinuar o seu programa nuclear. Mas continuou o programa nuclear declaradamente para fins pacíficos. Veja, o Irã é o signatário do Tratado de Não Proliferação, tem todas as suas instalações nucleares sob controle internacional da Agência Internacional de Energia Atômica. Mesmo assim, sempre havia desconfiança de que o Irã estaria buscando fazer uma arma nuclear. Então, depois de muitos anos de negociação, em 2015, o Irã concordou em congelar o seu programa nuclear por aproximadamente 10 anos. Isso foi um acordo entre o Irã e 6 países. Os 5 países nucleares, que eu já informei, mais a Alemanha. Então, eu acho que para o mundo foi um grande avanço, um grande ganho para criar confiança com o Irã. Só que em 2018, no primeiro mandato do governo Trump, ele denunciou esse acordo. Os Estados Unidos saíram desse acordo. E aí o Irã, então, como o acordo era o Irã congela o seu programa nuclear para poder suspender as sanções internacionais. Como os Estados Unidos saiu do tratado e não suspendeu as sanções, o Irã recomeçou o seu programa nuclear, mas sempre sob controle da agência. Então, hoje, nós podemos afirmar com muita certeza que o Irã não tem um programa militar, né, para fazer uma arma nuclear. Então, por exemplo, a justificativa para esse ataque americano-israelense ao Irã, porque o Irã tem arma nuclear, ou já tem um programa de armas nucleares, não corresponde à realidade, né? É muito parecido com a invasão ao Iraque, que onde dizia que o Iraque também tinha armas nucleares e depois não acharam nada. Então, isso é muito complicado.
Marco Mars, apenas para fechar aqui concluir aqui essa nossa participação, qual é a sua perspectiva a partir disso que está acontecendo nesse momento? Bem, a perspectiva é que se retome alguma negociação entre o Irã e algum país mais, por exemplo, a União Europeia, que está, vamos dizer, mais neutra, né, nesse sentido. Mas a escalada militar é muito violenta. Inclusive, a questão do Irã ter retalhado, né, já atacou. O Irã diz que ataca bases militares na região, mas acontece que quando ataca bases militares pode atingir também alvos civis, como vem ocorrendo. Então isso também criou uma complexidade nessa questão militar, porque os outros países, a Arábia Saudita, especialmente Emirados Árabes, Catar, eles estão provavelmente, se continuar nessa situação, eles podem também escalar, né, a guerra. Então a situação é muito eu estou muito pessimista com relação à escalada da violência e veja, são dois países que detêm armas nucleares, Estados Unidos e Israel, contra um país que não tem armas nucleares. Então é uma situação bem assimétrica, vamos dizer assim. Vai ser muito difícil esse futuro próximo. Marco Marzo, muito obrigado pela sua gentileza, sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Tá, disponha, bom dia. Obrigado. Bom dia. Marco Marzo, que é físico e está em Viena, na Áustria, como observador do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica. Conversou com você aqui no Jornal da CBN.